Sejam muito bem-vindos, meus caros. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos uma notícia e também declarações da Ministra da Saúde sobre grávidas que neste momento andam a ter bebés nas ambulâncias, que não é um episódio isolado, aquele que ouvimos falar e que inclusive foi mencionado no debate entre André Ventura e Luís Montenegro. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos não só esta notícia que traz com mais detalhe quantas grávidas é que andam a ter bebés em ambulâncias e em que condições é que os andam a ter, mas também as declarações da Ministra da Saúde sobre a necessidade de qualquer deslocação ao Serviço Nacional de Saúde ter uma chamadinha anterior a essa mesma deslocação. Portanto, imaginem vocês, mulheres no caso, porque ao contrário do que se diz por aí, homens não podem ter filhos, imaginem vocês numa situação em que vos rebentaram as águas, vocês estão a pensar em tudo menos na situação de se ligar para as urgências, mas a Ministra da Saúde quer que vocês mantenham a calma, que respirem e que aguardem que vos atendam, porque a maior parte das vezes nem sequer vos vão atender à primeira. Portanto, o vosso filho, vocês aguentem-no dentro da barriga. As águas já rebentaram, problema vosso. A Ministra da Saúde quer uma chamadinha bem feita. E, portanto, vamos ouvir esta situação e fazer aqui uns breves comentários. No último ano, cerca de 50 partos foram realizados em ambulâncias. Esta quinta-feira, mais uma grávida deu à luz numa ambulância à porta de casa, enquanto os bombeiros do Seixal aguardavam indicações sobre para que hospital deveria ir. A ambulância terá sido acionada pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes pelas 16 horas e 15 minutos. Enquanto aguardavam por indicações para saber onde se deveriam dirigir, a grávida entrou em trabalho de parto e o filho nasceu pelas 16 horas e 45 minutos. Pois é, para vocês perceberem, neste caso houve um intervalo de meia hora. Se vos rebentam as águas e vocês têm que estar à espera que vos atendam, quer dizer, enquanto chega alguém para vos vir buscar e vos deixar numa urgência, que a maior parte das vezes, ou pelo menos uma boa parte das vezes, não será ao pé de vossa casa, adivinhem o resultado. Ou será na ambulância ou será no caminho. Graças a Deus, estes nascimentos, estes partos têm corrido bem. Graças a Deus, as ambulâncias têm tido recursos e capacidade de fazer partos seguros, sem prejudicar nem a vida da mulher ou da criança. Mas imaginem que por alguma razão isto corre mal. Quem é que assume a responsabilidade? A responsabilidade não pode ser atribuída a uma grávida na situação mais frágil de toda a sua gravidez, que é precisamente no momento em que está a nascer a criança. A grávida precisa de ajuda. Não precisa de estar a fazer uma chamada para um sítio onde ninguém lhe atende. E, portanto, aqui teve um intervalo de meia hora. Se por alguma razão tem que se deslocar para uma urgência, porque algumas delas estão fechadas, tem que se deslocar para uma urgência um bocadinho mais distante do sítio onde se encontra, a grávida, perdoem-me a expressão, está tramada. E, portanto, como é que nós fazemos isto? Não, façam uma chamadinha e depois apareçam. Sabem quem é que seguramente não faz chamadinhas e é atendido no Serviço Nacional de Saúde? As pessoas que vêm fazer turismo de saúde, porque essas nem sequer sabem falar português e acabam por ter a sua gravidez assistida no Serviço Nacional de Saúde com os mesmos do costume a financiar. Essa é que é a verdade. Portanto, isto é uma discriminação para as pessoas que querem seguir as regras e que vivem cá e que sabem falar português. Têm que ligar e esperar que sejam atendidas por chamada e depois logo se vê a mulher que aguarda o filho que aguarde. As águas rebentaram. Não, isso, esqueça isso. Não interessa. Faça, mas é a chamadinha que nós precisamos é que você ligue. Por amor de Deus, parem de gozar com a cara das pessoas. Sinceramente. A mãe e o bebê foram depois transportados para o Hospital de São Bernardo em Setúbal. Na terça-feira, uma mulher deu à luz numa ambulância dos bombeiros, 12 horas depois de ter tido alta em Alvalade do Sado, em Santiago do Cacém. A bebê nasceu na ambulância, num parto assistido por um médico e por um enfermeiro. A mulher foi transportada para o Hospital de Beja, a cerca de 60 km de casa. Por razões desconhecidas, a grávida foi depois enviada para casa na mesma noite. 12 horas depois de ter sido vista no Hospital de Beja, a mulher entrou em trabalho de parto. No início da semana, na segunda-feira, uma mulher deu à luz no corredor para o bloco de partos do Hospital do Barreiro. Chegou ao hospital sem saber que as urgências de obstetrícia estavam fechadas. Enquanto esperava pela abertura, foi ajoelhada no chão que teve o bebê, recebendo-o com as suas próprias mãos. A Ministra da Saúde reconhece que a situação não é ideal nem deve persistir, mas deixa um reparo. As mulheres devem sempre ligar para a linha SNS 24
antes de qualquer deslocação às urgências. A situação não é ideal, meus senhores. Isto é provavelmente o maior eufemismo que eu ouvi nos últimos, desde que sou nascido. Provavelmente a situação não é ideal. Então, mas a senhora ministra vê crianças a nascer em ambulâncias no corredor de urgências, pessoas que têm que se deslocar 60 km devido às urgências fechadas ou à obstetrícia fechada e acabam a ouvi-la a dizer que isto não é a situação ideal. Isto é uma situação digna de terceiro mundo, senhora ministra. Não é uma situação ideal. Isto é um eufemismo dramático. Reparem numa coisa. Reparem no cenário desta senhora que teve que se deslocar 60 km para ter assistência devida. Esta senhora, basicamente, segundo as ordens da senhora ministra, porque, vive num mundo à parte, basicamente, a senhora ministra diz, não, a senhora tem que ligar, tem que fazer uma chamada e, portanto, faça essa chamada e depois logo será atendida. Mas com essa chamada, esta senhora basicamente descobre que, efetivamente, ainda tem que se deslocar 60 km para ter uma urgência aberta e disponível para a receber. O que é que esta senhora tem pela frente? Bom, tem um parto ou numa ambulância, ou na própria casa, ou até no meio da rua. Porquê é que eu digo isto? Bom, primeiro vamos partir do pressuposto que a atendem no minuto em que esta senhora liga. A ambulância chega e depois ainda tem que esperar para receber indicações sobre qual é que é a urgência mais próxima e disponível para atender esta senhora e depois ainda tem que se deslocar 60 km para chegar à urgência. E, portanto, eu pergunto, esta senhora tem que adiar o seu parto quanto tempo? Quanto tempo é que a senhora ministra quer que uma mulher adie o seu parto quando as águas já arrebentaram? Quanto tempo é que é preciso adiar? E partindo do pressuposto que era atendida no minuto em que liga, que diga-se de passagem, eu já tive essa experiência, infelizmente, tive eu próprio que fazer uma chamada e as pessoas não são atendidas na hora. E, portanto, partindo do pressuposto que até eram, isto correria mal na mesma. Não há razão nenhuma para que uma ministra, como é a ministra da Saúde, diga que as mulheres em toda e qualquer deslocação que fazem às urgências têm que efetivamente fazer uma chamada anterior a essa mesma deslocação. Não há qualquer tipo de sentido nesta situação. Estamos a falar de uma mulher que precisa de assistência e que no caso teve que se deslocar 60 km. Mas, efetivamente, a esquerda está mais preocupada com a possibilidade de se fazerem abortos. Ajudar estas senhoras e propor medidas adequadas para que as mulheres sejam assistidas sem terem que fazer uma chamada, porque eu imagino a ansiedade e a pouca capacidade de raciocínio que uma mulher numa situação tão tensa como é arrebentarem-lhe as águas pode ter. Quer dizer, uma mulher que esteja a ter um filho não está a pensar nas palavrinhas da senhora ministra. Ninguém quer saber das palavrinhas da senhora ministra quando existe a possibilidade de vir aí uma criança. É provavelmente um dos momentos mais tensos da vida de uma mulher e de um homem também, porque vão ser pais, não é? E, portanto, não estão a pensar nas palavrinhas da senhora ministra. Não estão a pensar se podem ou não deslocar para o hospital consoante aquilo que é dito na chamada que eventualmente possa vir a ser atendida. É uma falta de respeito pelas pessoas, até porque é como eu digo, quem vier em turismo de saúde não faz essa chamadinha, até porque não fala português e é atendido na mesma. Portanto, mais uma vez, é um desrespeito pelos nacionais e esta que é a questão. Partos em corredores, partos em ambulâncias, partos no meio do chão onde houver espaço e a ministra diz, não é o ideal, mas façam a chamadinha, não é o ideal. Ouça-se bem o que esta senhora diz. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. É triste o país em que nos encontramos e a falta de vergonha dos governantes em dizerem este tipo de coisas. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais do MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.